Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom. Quanto tempo, né? Ficamos sem falarmos de Deus, sem falarmos da palavra do Senhor. Mas graças a Deus, neste dia, nesse momento, nessa hora que você está nos assistindo aí, queremos aprender um pouco mais a palavra de Deus e agora nós queremos estar trabalhando a partir deste vídeo, dessa aula de hoje, sobre escatologia, que é as coisas dos últimos tempos, do fim dos dias, né? Que está relacionado, está fundamentado em Apocalipse, Daniel, que são os livros proféticos que falam do fim dos tempos, certo? Mas hoje nesse vídeo nós queremos falar sobre a grande tribulação. O que é a tribulação? Como é que ela será? Quem estará nessa tribulação? O que caracterizará esse período? Vai ser agora? Vai ser com a presença da igreja? Vai ser com a ausência da igreja? Como é que vai ser esse período? Né? Então, venha participar conosco dessa aula, deixe seu comentário aí, né? Curta esse vídeo, compartilhe essa aula para que mais pessoas possam ser despertadas, né? Sobre esse tema tão importante para nós cristãos e que será também para o mundo inteiro, porque a grande tribulação envolverá todo o mundo, especialmente os que estarão aqui na terra, certo? Então, a grande tribulação, né, aqui está o meu nome, é o título desse nosso assunto que nós vamos falar hoje, e aqui é o mistérios do Apocalipse, né? São os mistérios do Apocalipse que nós procuraremos desvendar com esse primeiro vídeo de hoje, amém? Então vamos, olha só, eu coloquei essa imagem aqui para que a gente possa ter um pouco de noção sobre o que vai ser essa grande tribulação, porque a Bíblia fala, e nós vamos destrinchar nos próximos vídeos do nosso canal, sobre a abertura desses 7 selos, sobre o derramamento do cálice da ira de Deus, sobre o juízo da ira de Deus, né? Aqui você pode ver pessoas, né, lastimando, né, vendo o terror sobre a terra, né? Asteroides, né? Chuva de sangue caindo sobre a terra, a natureza sendo destruída, né? No livro de Apocalipse fala que um terço da humanidade será aniquilada, o mar também, um terço do mar também será destruído, dos vegetais, então será uma tribulação de catástrofe mundial sem precedentes, como nunca houve e jamais haverá. Isso está escrito na Bíblia, no livro do Apocalipse. Então a palavra de Deus fala em Apocalipse, fala que quem tem ouvidos ouça, né, o que o Espírito de Deus diz à igreja, né? E a Bíblia também, Apocalipse, fala também que bem-aventurado aquele que lê, ouve, entende, compreende e dá atenção às palavras deste livro, né? Então, que Deus possa nos abençoar, certo? Vamos dar continuidade. Então, o objetivo desse nosso vídeo de hoje é o quê? É entender que a tribulação faz parte do plano escatológico, né? Então, a grande tribulação, ela já faz parte do plano, do propósito de Deus para o fim dos tempos, especialmente no que diz respeito ao juízo, porque a Bíblia diz que Deus é o justo juiz. Quantas vezes eu e você, a gente fica olhando as injustiças no mundo, a corrupção, a violência, né? Tanta morte, tanta maldade no ser humano, na sociedade, né? Os bons sendo superados pelos maus, e aí chegamos a questionar, vale a pena ser de Cristo? Vale a pena ser cristão? Né? Mas saiba que Deus tem tudo planejado, saiba que Deus está no controle de tudo, e o fim dos tempos, né, será uma forma de Deus estar, né, julgando, estar cumprindo o seu juízo para com a humanidade, certo? Então, nessa aula de hoje também nós queremos compreender que a catástrofe da grande tribulação será de ordem mundial e conscientizar os cristãos quanto à conduta e vivência em santidade. Então, o que nós, como cristãos, temos que fazer para a gente passar, se é que nós iremos passar pela grande tribulação?
porque há diferentes vertentes que falam sobre o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo, né? Então, o que nós podemos fazer como cristãos, né? Então, nós temos que nos conscientizarmos, né? Então, a grande tribulação, eu coloquei essa imagem aqui, um relógio, porque ela terá um tempo de duração. A gente ainda não sabe se nós já estamos nessa grande tribulação por causa dessa pandemia. Tem pessoas que já estão pensando que iremos passar pela grande tribulação, né? Muitos autores, né, renomados aí, teólogos como John MacArthur, eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. As Assembleias de Deus acredita e defende essa teoria, essa tese de que nós não iremos passar pela grande tribulação, que nós que acreditamos nessa vertente somos chamados de pré-tribulacionistas. Mas no final a gente vai falar rapidinho sobre isso aí, porque o assunto da nossa aula de hoje não é esse assunto em si, certo? Então vamos ao que nos interessa. Então, o que é essa grande tribulação? Por que eu tenho que aprender sobre isso? Por que eu tenho que compreender sobre isso? Por que eu tenho que entender sobre isso? Conscientizar sobre isso? Então, a grande tribulação, segundo a palavra de Deus em Apocalipse 6 e 17, é o quê? É o período em que a terra sofrerá os juízos de Deus, o grande dia da ira de Deus. Olha só o que diz em Apocalipse aí. Abra sua Bíblia, Apocalipse 6, 17, diz assim, olha só. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Essa é a grande indagação que diz aí, certo? Então, e o seu início? Quando é que vai acontecer isso, professor Oséias? Quando é que vai começar essa grande tribulação? Seu início ocorrerá, segundo o pré-tribulacionismo, essa vertente teológica. Segundo os pré-tribulacionistas, a grande tribulação acontecerá e dará-se início com o arrebatamento. Vocês já ouviram falar sobre o arrebatamento? Se vocês ainda não ouviram, se vocês não sabem, queiram aprender junto comigo, vocês façam seus comentários aí, porque nós iremos, né, fazer um vídeo no nosso canal para a gente falar sobre esse arrebatamento. O que é o arrebatamento? Então, o arrebatamento será o início da grande tribulação. O que vai marcar a grande tribulação, o seu início? É o arrebatamento. Mas o que é arrebatamento, irmão Zé? Você não falou. Arrebatamento significa o quê? Rapto, a retirada da igreja, dos santos, dos fiéis, daqueles que estavam em santidade com Cristo, daqueles que ouviram a voz da trombeta nos quatro cantos da terra e foram levados pelo Espírito de Deus para morar com Cristo nos céus. Aleluia! Vamos estar preparados? Você está preparado para o arrebatamento? Porque Jesus disse que ele virá como ladrão, no abrir e fechar de olhos, né? Então se prepare para que seja você arrebatado. Amém? Então o início da grande tribulação, segundo os pré-tribulacionistas, ocorrerá com o arrebatamento. O arrebatamento vai marcar o início da grande tribulação. E é nesse período também que vai acontecer o quê? O surgimento do anticristo. O que é isso, irmão Zé? O que é isso, professor Zé? O anticristo vai ser um grande líder mundial que nós estaremos falando também, abordando esses assuntos nos próximos vídeos. Então, participe, né? Ore a Deus por esse projeto e vamos aprender juntos comigo, amém? Então, o surgimento do anticristo também será uma das principais características desse período da grande tribulação, onde Satanás mesmo entrará, né, e usará mesmo um ser humano, uma pessoa, né, para defender os ideais satânicos da maldade. O surgimento do anticristo, ele vai ser o quê? Um grande líder mundial, né, onde ele vai costurar acordos de paz, né, com as nações, até mesmo com Israel, certo? E também o início da grande tribulação será a abertura dos 7 selos.
os cavaleiros do Apocalipse, que está em Apocalipse 6, né? Versículos 7 e 8. Olha só, os cavaleiros do Apocalipse, onde fala dos cavalos brancos, cavalo amarelo, né? Olha só, Apocalipse 6, 7 e 8. Diz assim: quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem! Olhei diante de mim e estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre um quarto de toda a terra, a fim de que matassem a espada, pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então, aí, olha só, o que também vai ser esse período aí também, né? Apocalipse 6 e 11. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, foi-lhes orientado que guardasse ainda um pouco mais, né? Então, vai ser a perseguição também aos cristãos, né? De quem estiver aí. Então, vai ser um período de... o sol vai ficar escuro, as estrelas do firmamento vão cair sobre a terra, né? A lua não dará mais o seu brilho, né? Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas entre as rochas das montanhas, né? E vão querer morrer, né? Então vai ser um período de tanta tribulação, gente, que não dá nem para a gente descrever. E tudo isso aqui que eu estava lendo aqui em rápidas palavras está no capítulo 6. Capítulo 6 a seguir, que é a abertura são 7 selos. E tem o quinto selo, o sexto selo, cada selo é um cavaleiro, cada cavalo desse, né? E cada cavaleiro em cima desse animal significa uma coisa, significa um juízo de Deus, a ira de Deus. Então, a grande tribulação a gente já pode entender um pouco como é que vai ser seu início, uma das principais características, e ela se dará em 2 fases. A primeira fase está no capítulo 9, versículo 9, capítulo 6 de Apocalipse, que diz assim, olha só: quando ele abriu o quinto selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. A duração da primeira fase, aliás, deixa eu falar para vocês, a duração da grande tribulação será de 7 anos. É uma semana de 7 anos. Uma semana tem 7 dias, então aqui é uma semana de anos. Uma semana de anos. Segundo as semanas de Daniel, que a gente poderá estar trabalhando nos próximos vídeos aí. Porque é um assunto meio complexo, certo? Então, como o nosso vídeo é um pouco mais didático, eu não estou aqui muito para trabalhar conteúdos tão profundos, certo? Mas esse período de 7 anos marcará o período da grande tribulação, onde os 3 primeiros anos e meio marcará a primeira fase, né? E quais são as características dessa primeira fase? É o pacto do anticristo com as nações, formalizando o acordo de paz. Porque haverá arrebatamento, segundo os pré-tribulacionistas, e o mundo ficará em caos, muitas pessoas, né, foram raptadas, né, casas ficaram sem donos, aviões caíram, houve muitos acidentes, então o mundo ficará um terror. Então, quem vai trazer, né, acordo de paz, soluções para tudo que o mundo estará vivendo? Porque agora a igreja não estará mais aqui, segundo os pré-tribulacionistas, né? O Espírito Santo de Deus não estará mais aqui. Então, quem que vai procurar resolver o problema de todo esse mundo? O Satanás, o anticristo em pessoa. Então, ele politicamente fará acordo de paz, seja utilizando a Organização das Nações Unidas, vai fazer um acordo de paz, vai acabar com os problemas da fome, vai acabar com o problema da criminalidade, não vai ter mais essa questão de problemas econômicos, pandemia, né? Vai ter uma única moeda, vai, né,
reconstrução do templo de Israel. Então vai ser um período de unidade política, econômica e religiosa. Mas antes de falar sobre isso aqui, a reconstrução do templo é o quê? Porque o templo de Israel, onde eles faziam sacrifícios, os sacerdotes e tudo mais, ofereciam isso como louvor a Deus, a Yahvé, aí foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E nunca mais foi reconstruído. E os judeus, eles querem muito isso. Então, a reconstrução do templo vai ser um momento dessa escatologia bíblica aí. Então, vai ser um período também de unidade política, econômica e religiosa. As religiões do mundo se unirão e se formarão numa só religião de adoração ao culto do anticristo, da besta, do Satanás, que nós vamos estar falando nos próximos vídeos aí. Então, vai ter uma única moeda, né? Vai ter um único líder mundial, vai ser o presidente mundial. Né? Hoje nós não estamos vivendo a globalização, então a globalização ela está dando todos os subsídios, toda a estrutura para que ocorra tudo isso aqui. Então, islamismo, judaísmo, cristianismo, hinduísmo, tudo, todas essas religiões se unirão para formalizar uma só unidade religiosa, né, que é o culto à imagem da besta e tudo mais. Olha aqui, aí eu coloquei essa imagem aqui que o anticristo nós não sabemos quem é. Tem pessoas que diziam que era o Saddam Hussein, na minha infância eu me lembro. Tinha pessoas que falavam que era o Barack Obama, outros diziam que era o Bolsonaro, outros dizem que é o Trump. Hoje já tem vídeos, pessoas no YouTube falando que é o genro do Donald Trump. Outros dizem que é o presidente da França. Nós não sabemos. Nós temos que saber quem é Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é quem? É Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E quem estiver com o Pai, nenhum mal chegará. Né? Nenhum mal chegará sobre você. Então o importante de tudo isso aqui é estarmos com Cristo Jesus. Então vamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos pedir a Deus misericórdia, que Deus nos guardará, que Deus vai guardar o seu nome no livro da vida. Amém? Já a segunda fase está entre os capítulos 10 a 18 de Apocalipse. Também serão os últimos 3 anos e meio da semana de 7 anos. E quais são as características, professor Oséias? Seu início será marcado pelo rompimento do acordo de paz pelo anticristo. Então, o próprio anticristo, esse próprio líder mundial e tudo mais, né? Ele romperá. Muitos dizem que ele acusará Israel de traição e tudo mais. E ele vai querer ser adorado como Deus naquele templo que eu falei para vocês. Que o povo de Israel há muito tempo quer reconstruir o templo. Aquele templo que Salomão construiu. E ele vai querer ser adorado como Deus. E o povo judeu, vendo isso aí, eles não vão adorá-lo. Aí sim eles irão reconhecer, abrir seus olhos, abrir seus ouvidos e reconhecer que Jesus sim é o Cristo, Jesus sim é o Messias. Aí Israel vai ser perseguido, vai ser procurado pelo Satanás e todos os países do mundo, e todas as lideranças políticas do mundo, e todos os exércitos do mundo, todas as nações irão perseguir Israel e irão procurar destruir Israel e Jerusalém, essa nação eleita do Senhor. E isso é assunto para os nossos próximos vídeos no nosso canal. Então, é nesse período também, nessa segunda fase, o surgimento da besta e do falso profeta, que vai se levantar do abismo, né? Também vai ser o período também de surgimento das duas testemunhas, que está, sim, na Bíblia, o surgimento das duas testemunhas, né? Onde eles estarão pregando sobre Jesus, falando sobre Deus, né? Pregando, e essas duas testemunhas terão milagres para realizar. E veja bem, e muitos falam que essas duas testemunhas serão Elias
que não morreu, foi levado ao céu numa carruagem de fogo, e Enoque, né? Essas duas testemunhas. Só que elas serão mortas, né? E depois nós vamos falar nos próximos vídeos sobre isso aí, certo? Então, o fim desta fase se dará pela vinda visível de Cristo, com a igreja nas nuvens, e todo olho verá. Não esquecendo que isso é de acordo com a visão pré-tribulacionista, certo? E a grande pergunta é, para finalizarmos esta aula, a grande pergunta é, quem estará nessa grande tribulação? Sim, aí vou responder de acordo com a visão pré-tribulacionista. Se vocês quiserem que eu fale sobre as outras visões, vocês deixem seu comentário aí, que a gente responde aí, a gente procurará produzir um vídeo, estudar, para que nós possamos estar falando sobre isso aí, certo? Quem estará? Primeiro, indispensavelmente, quem estará? Indispensavelmente, os ímpios, os que vivem no pecado, os que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, os que não aceitam Deus como seu Deus. São os que rejeitaram. O Salmo 75:8 está falando sobre isso aí. Segundo, também a nação de Israel, porque até hoje os judeus não reconhecem Jesus como Salvador, como Messias, como Cristo. É claro que tem outros judeus que aceitaram Jesus, tem os judeus messiânicos, mas em suma, em maioria, os judeus eles não reconhecem Jesus. A nação de Israel não reconhece Jesus como Cristo, como era proferido nas profecias. E no fim da segunda fase, os judeus, quando verão, né, a besta, né, sentada no templo, querendo ser adorada como Deus, eles abrirão os olhos, né, e lamentarão por não ter acreditado em Jesus. Então, no fim dessa segunda fase, os judeus reconhecerão Jesus como o Messias, como o Cristo. Então, e Jerusalém será o palco, né? Será o palco desse período aí, né, de grande tribulação mundial. Então, eu falei um pouco sobre o pré-tribulacionismo, certo, gente? E eu queria falar mais, mas vou ficar nessas palavras. Eu também me baseei meu estudo nesse livro aqui, esse livro sobre teologia e um tópico sobre escatologia. E aqui estão as referências que eu procurei estudar, para colocar imagens, para mim ter conteúdo para conversar com vocês. E aí, o que vocês acharam da nossa aula, do nosso vídeo? Deixe seu comentário, compartilhe aí, deixe sua sugestão no nosso canal. Obrigado pela sua atenção e fique com Deus, que Deus abençoe, fique na paz. Amém.